Aleluias. Muito bom estar aqui, muito bom estar nesse lugar. Esse lugar, não esse lugar físico, mas esse lugar onde a gente tem a oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus para a igreja que é de Deus. Quando a gente estava vindo, eu falei com a Simone assim, é culto dos jovens, eu vou tentar ir bem parecido com eles, assim, tal, um tênis meio assim, tirei o cadastro assim para ficar parecido, aí chega na porta, um fala assim, ô tio, você vai querer que isso? Nossa, tio, que isso. Mas, amém, irmãos, nós estamos aí nesse propósito de 24 horas de adoração, né, o Surrender, e eu creio que é um tempo assim que, quando a gente tira um tempo exclusivo, esse é um tempo que a gente é convidado a se desligar de tudo aquilo que é a nossa rotina, do nosso cotidiano, e a gente entra nesse lugar, esse lugar de adoração, esse lugar de rendição. É o que significa essa palavra, né? Surrender significa rendição, você se render. E é sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite. A Marcela, ontem a gente conversando, ela me falou assim, sobre enviar algumas coisas e tal, para os meninos da projeção já saberem mais ou menos. Eu falei, não, eu não vou enviar, não. Porque, na verdade, eu ainda não tinha assim, exatamente o que eu ia estar ministrando. Mas a palavra que eu vou ministrar nessa noite, o Senhor me deu ela essa semana, quando eu fui no dentista da Giovana, o dentista da minha filha, a dentista da minha filha. A Giovana está usando o braces, né, o aparelho, e ela precisava fazer um ajuste. E a gente foi essa semana lá e foi tão interessante que a dentista me chamou para me mostrar algo que estava acontecendo de errado, um procedimento que ela estava fazendo errado. E falei, beleza, vou ajudá-la e vai dar tudo certo. E aí a Giovana, assim, ela é bem emocional, assim, como eu também sou bem emocional. E aí a Giovana ficou triste, assim, como se, tipo, a minha parte eu não estou conseguindo fazer. Porque a mulher foi bem assim, você tem que fazer a sua parte. E aí, eu falei, não, Tico, vai dar tudo certo, vai ser bênção, eu vou te ajudar, vai dar certo. Aí a dentista parou e falou assim, Giovana, você tem que agradecer a Deus, você tem que ser muito grata, porque você tem algo que muitos não têm. Aí a Giovana ficou assim, a Giovana estava com óculos de dentista, assim, ela até assustou, tipo assim, não, a mulher está falando tão sério. E eu também assustei. Aí ela falou assim, você tem o seu pai perto de você, para te ajudar. Eu não tive o meu pai. Eu achei muito assim, muito de Deus ela tá falando aquilo, porque a Giovana tem 14 anos, tipo, ela falando aquilo. Ela estava, tipo, ela precisava falar aquilo. E ela falou assim, nas minhas fotos, meu pai não aparece. Aí eu falei, uau, e aí eu vi que aquilo ali era uma oportunidade de ministrar, nada é por acaso, né? No reino tudo fala, a Bertelli fala que tudo fala. E ali eu falei para ela assim, você tem filhos? E ela falou, não, eu tentei, meu marido não pode ter filho e tal. Começou a falar a vida dela. Aí eu falei, não, mas nunca é tarde e tal. E aí a gente ficou ali conversando, e aí eu fui vendo que aquela mulher ali, na verdade, ela está carregando algo que ela precisa de uma cura. E foi o que juntou as coisas, porque ontem, conversando com a Marcela disse, no final, a gente ora por cura, é um procedimento nosso, é uma coisa que Deus colocou no coração de vocês, de estar orando no final do culto. E eu falei assim, cara, eu vou estar ministrando sobre isso, exatamente sobre cura. Sobre cura. Eu percebi que muitas pessoas precisam de cura. E se rendição, tem tudo a ver com cura. Eu acho que o teclado está mudo, o Grima está tocando aqui, mas não está saindo nada, não. E eu preciso do Grima. Falei para o Grima assim, Grima, eu preciso do Espírito Santo e de você ali comigo. Então, a gente está falando sobre isso, a gente está falando sobre rendição, sobre você se render. E a gente vai estar falando sobre alguns homens na Bíblia, algumas pessoas na Bíblia, que se renderam por causa de uma cura, em busca de uma cura. E sabe o que eu tenho descoberto? Que a cura, na verdade, nós não precisamos ser curados para que Deus use-nos. A gente não precisa ser curado para Deus nos usar. Não precisamos. A gente vai encontrar na Bíblia várias situações de pessoas que Deus usou e ele não estava curado.
Na verdade, eu tenho entendido que a cura, quando você é curado, quem é mais beneficiado além de você são as pessoas ao seu redor. As pessoas que vão usufruir daquilo de uma pessoa curada, de uma pessoa melhor. Para Deus, você estando curado ou não, Ele pode te usar. E eu vou te mostrar isso, a gente falando aqui na Bíblia. Existem algumas coisas que, no último mês agora, a gente tem um tema que a gente faz no nosso devocional, com o louvor, todos os domingos de manhã. Então, a gente tem um tema para cada mês. E o tema que foi no mês passado era sobre sabedoria. E eu falei sobre isso. Existem algumas coisas no mundo, algumas situações que parecem ser iguais, mas não são. Na verdade, é o oposto. Mas quando a gente não presta atenção, a gente começa a entender que aquilo ali é a verdade. E aquilo não é a verdade. A verdade, ela liberta. Por isso que é necessário que a gente entenda de verdade o que é verdade. Dei uma dilmada aqui. Algumas dessas coisas que parecem ser, mas que não são. Por exemplo, riqueza, prosperidade. E como o tema era sabedoria, conhecimento, sabedoria. São coisas que não são a mesma coisa. Parecem ser, mas não são. E sabe qual é a diferença dessas coisas? É onde é conhecimento e sabedoria. A diferença é a fonte que você encontrou aquela resposta. A palavra fala lá em Tiago que se você quer sabedoria, busque a Deus. Só Deus pode te dar sabedoria. Mas conhecimento não. Conhecimento basta eu estudar sobre determinado assunto e eu vou saber tudo sobre aquilo. Mas não necessariamente eu sou uma pessoa sábia porque sei algumas coisas. E a gente eu estou falando aqui algumas coisas que depois vai fazer um sentido. Outra coisa, casa e lar. O fato de você ter uma casa não significa que você tem um lar. São coisas que parecem ser a mesma coisa, mas não são. E uma das coisas que, para mim, durante muito tempo, a religião faz isso com você. A religião coloca isso na sua cabeça. Que parece ser, mas não é. É disso que a gente está falando. Para mim, é a pior coisa. É de que um homem de Deus é um homem sem defeito. Um homem de Deus é um homem perfeito. Existem pessoas que você vê pregando que você fala assim, eu vou sair da igreja porque eu nunca vou chegar num nível desse. Eu nunca vou conseguir chegar no nível, eu sou cheio de B.O. E aí você pensa, ou seja, porque tem uma perfeição tão grande que você fala assim, eu nunca vou chegar nesse nível. Chega a dar até um desânimo. Mas isso é a religião que coloca no coração. Jesus, ele veio justamente para aqueles que estão doentes. A Bíblia fala que ele veio para aqueles que estão doentes. E Deus, ele não precisa que você esteja curado para ele te usar. Agora, vai chegar um ponto que ele vai querer te levar num nível diferente, aonde aí sim você vai precisar ser curado. Você pode contentar em ser somente usado por Deus, ou viver tudo aquilo que Deus tem para você. Para ser usado por Deus, você não precisa ser curado. Para viver o que Deus tem para você, você precisa. Então eu quero estar falando sobre algumas pessoas que chegaram nesse lugar. Na Bíblia a gente vai encontrar algumas pessoas que entenderam isso e que se humilharam e que não necessariamente elas estavam curadas quando eram usadas por Deus. Eu quero que você coloque aí, por favor, na projeção, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Acho que todos conhecem essa história, mas eu quero falar ela um pouco de uma ótica um pouco diferente do que a gente é acostumado a falar. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. É a história de Naamã. Capítulo 5, versículo 1. Ok. Revelação de Jesus Cristo. Não é isso. Isso aí é Apocalipse. Apocalipse. Ok. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor. Senhor com letra minúscula.
ou seja, um senhor, seu patrão. Pois por meio dele o Senhor, agora com letra maiúscula, agora é Deus, dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Só até aí. Ou seja, Naamã era usado por Deus? Sim. Por ele o Senhor dera vitória à Síria. O Senhor com letra maiúscula. Então Naamã era usado por Deus. Mas Naamã era leproso. Todas as vezes que a Bíblia fala de leprosos, a lepra na Bíblia, ela não é como uma enfermidade comum, como uma doença comum. Se não fosse assim, Jesus não teria dito, curai os enfermos e limpai os leprosos. Então, se a lepra fosse uma enfermidade comum, ela entraria no grupo de curar os enfermos. Toda vez que a Bíblia fala sobre lepra, ela fala de algo que tem um significado muito grande no mundo espiritual, que é uma pessoa que perde a principal característica da lepra, é alguém que perde a sensibilidade na pele. Então você perdeu a sensibilidade. Alguém que se isola, alguém que perde a sensibilidade, ou seja, a lepra ela é muito mais do que simplesmente uma enfermidade. E Naamã era esse cara, ele era usado por Deus, mas ele era leproso, ou seja, alguém que carregava algo que era escondido ali. Naamã era usado por Deus, lá fora era um grande guerreiro, mas quando ele chegava em casa, que ele tirava a roupa, então as pessoas que estavam próximas dele viam a lepra dele. Lembra que eu disse que quando você é curado, as pessoas que estão próximas de você são as mais beneficiadas? Imagina como era a esposa de Naamã, dormir com Naamã todo leproso, a pele, ou seja, imagina. Só que tem alguns personagens nessa história de Naamã que eu quero que a gente reflita sobre eles. Um deles é que um dia uma menina que trabalhava na casa de Naamã, ela viu isso. Ela descobriu que Naamã não era lá fora, ele era um guerreiro, ele era tudo aquilo, mas quando ele tirava a sua roupa em casa, ele tinha um problema. Ele era um cara que ele precisava de uma cura. E olha, para mim a atitude dessa menina é uma atitude assim que nós temos a oportunidade todos os dias, porque a gente descobre as imperfeições e as lepras uns dos outros. E o que nós fazemos com isso quando nós descobrimos? Essa menina poderia começar agora, porque ela foi levada cativa para aquela casa. Ela tinha todos os motivos para odiar Naamã. E ela poderia agora começar assim, não, agora eu vou usar agora só regata para ele ver que minha pele é limpinha e a dele não. Mas não, ela fala e dá a direção do que ele precisa para ser curado. Ela fala para a esposa dele, e aí é outro personagem que é quem tem acesso às pessoas que precisam de uma cura. Às vezes eu vejo que alguém precisa de uma cura, mas eu não tenho acesso a essa pessoa. Ela foi em quem tinha acesso. Ela foi na esposa. E ela falou para a esposa, se o meu Senhor fosse atrás de um profeta. Ou seja, ela foi atrás de quem tinha acesso. Nós somos essas pessoas muitas vezes na vida. Pessoas que temos acesso uns aos outros. E o que nós fazemos quando nós descobrimos a lepra, a enfermidade, aquilo que as pessoas precisam, a fragilidade das pessoas, o que nós fazemos com isso? Essa menina deixa um exemplo. Ela fala para Naamã o que ele precisa, né, dá a ele a direção, e vocês sabem o que acontece. Quando Naamã chega ali, eu estou falando dos personagens, quando Naamã chega ali, que ele não quer, que não é recebido por Eliseu, e agora ele precisa entrar no rio, fazer todo o procedimento, que Eliseu era o profeta. O profeta ele sempre representa Deus diante do povo. O sacerdote representa o povo diante de Deus, e o profeta Deus diante do povo. Então é como se Deus falasse assim, o processo é esse, você precisa. E aí Naamã, todos sabem, ele se recusa a fazer aquilo no primeiro momento, e agora entra os outros personagens, que são os empregados, as pessoas que estavam ali com ele. Eles poderiam, eu estou tranquilo. Se ele quiser entrar no rio, ele entra, o problema é dele. Mas não.
Eles levaram até ele e falaram: cara, será que é tão difícil você fazer isso? Por que você não tenta? E aí, enfim, vocês conhecem a história. Quem somos nós nessa noite? Como que nós estamos? Porque um desses personagens, eu tenho certeza que se a gente refletir um pouco aqui agora, a gente vai se identificar. Ou você é alguém que conhece a lepra de alguém, ou você é o leproso, ou você é alguém que tem acesso a alguém que tem a lepra, você nunca viu, você nunca percebeu, mas você tem acesso. Ou você está nesse lugar de Eliseu, que é um representante de Deus, alguém que pode dar uma direção para aquele que precisa de uma cura, aquele que precisa de uma restauração na sua vida. Eu quero que você reflita sobre isso. Quem você hoje mais se identifica diante desses personagens que eu falei? Sabe, você se render é você entender que muitas vezes o que você sabe não vai importar nada. Muitas vezes isso vai acontecer. Isso é se render. Se render não é desistir, é parar de resistir. É você entender que, cara, eu achava que sabia. Eu acho que eu sei algumas coisas, mas eu não sei tudo. Isso é se render. E eu acho que o principal problema de Naamã foi exatamente isso. Ele quis ensinar a Deus o que fazer. Porque ele disse ele questionou o que Eliseu direcionou a ele, e ele disse: não, mas se fosse para entrar no rio, tem os rios melhores. Ou seja, a gente faz isso a todo tempo. E outra pessoa que fez isso na Bíblia, agora eu quero que você entre um pouco mais profundo, que é no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Marcos 5, versículo 21, que fala sobre Jairo. Marcos 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Próximo. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. 23. E lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Só até aí. Vejam bem, Jairo era um dos principais da sinagoga, ou seja, Jairo não era um qualquer. Ele era um cara que conhecia a palavra, um cara que ensinava, alguém importante. E por ele conhecer, ele faz o mesmo que Naamã fez. Ele ensina Deus como fazer. Ele fala assim: olha, é só você chegar lá e impõe as mãos sobre ela, que aí ele fala para Deus o que Deus tem que fazer. Ele fala para Jesus: você vai lá, aí você põe as mãos. Ou seja, mais uma vez, as pessoas tentando ensinar a Deus como Deus vai fazer. Mas Jairo, ele se prostra. Ele se prostra diante de Jesus e ele decide ir atrás de uma cura diferente de Naamã. Naamã vai por causa dele. Jairo vai por causa da sua filha. E agora acontece algo interessante com a questão de Jairo, é que Jairo, eu sempre falo isso, eu acho que Deus, quando ele pede Isaac, na verdade ele não queria Isaac, ele queria Abraão. Eu acho que aqui o que Jesus queria fazer não era ressuscitar a menina. Jesus queria tratar com Jairo, queria resolver algumas coisas com Jairo. Jesus sabe de todas as coisas. E Jairo ali, ele chega e ele fala para Jesus o que está acontecendo. Ele é um chefe da sinagoga, ou seja, alguém importante, alguém que conhece, alguém que sabe. Aquele Jesus que ele ensinou a vida inteira, aquele Jesus que ele falou que viria. Ele conhecia a palavra, ele sabia as profecias, ele sabia de tudo. Aí agora acontece algo interessantíssimo que todos conhecem, que nesse caminho, uma mulher com fluxo de sangue, ela chega e toca em Jesus. E Jesus para porque ele quer resolver. Eu acredito que muitas pessoas tocaram em Jesus, foram curadas e foram embora, mas por causa de Jairo estar ali, aquela ali Jesus resolveu parar.
justamente para que aconteça o que aconteceu, de demorar, entre aspas, a ponto das pessoas chegarem e falarem assim: não importune mais o mestre, porque a menina já morreu. Veja a situação de Jairo agora. Eu quero que você se ponha no lugar de Jairo. Você conhece a palavra, você conhece, sabe que Jesus pode fazer algo, e aí você está ali com a sua filha, você precisa de uma intervenção, você precisa de um milagre. E aí você chega para esse Jesus que pode fazer isso. Jesus vai e fala assim: espera aí que eu tenho que resolver um negócio aqui. A menina morre, ou seja, primeiramente assim, como assim? Eu sou uma pessoa importante? Como que Jesus agora vai parar por causa... Essa mulher, ele está querendo saber o nome, pelo amor de Deus, olha eu aqui. Agora, as pessoas chegam para Jairo e falam assim: a sua menina já morreu, acabou, ou seja, agora você não precisa mais importunar. E Jesus vira e fala assim: não, a menina não morreu, ela apenas dorme. Olha que dilema de Jairo. Jairo estava acabando de curar uma frustração ali de Jesus, não dá prioridade para ele, ainda tem que lidar com isso agora. De um lado, pessoas falando: a menina já morreu. Do outro, Jesus falando: não, fica tranquilo aí, que como que eu vou ficar tranquilo? Minha filha morreu. Não, mas ela só dorme. Como que você agora vai viver esse nível de confiança em Deus? Como que você vai entender que a menina só dorme? Como assim? Ele foi atrás de uma cura, não para ressuscitar. A fé de Jairo não era para isso, não. Era só até para cura, só. E aí agora, esse Jairo que ensinou na sinagoga por muitos anos, que quando o impuro toca em você, você se torna impuro. A mulher tocou em Jesus. E agora? Esse Jesus ainda serve para ressuscitar minha filha? Aí entra o que eu te falei, que você sabe, nem sempre vai ser suficiente. Tem horas que você não sabe o critério que Deus vai usar, você não sabe o que vai acontecer, e você não pode se firmar somente naquilo que você sabe, na sua base de conhecimento, de onde você tira conhecimento, se não for direto do coração de Deus. Sabe, eu tento me colocar nesse lugar de Jairo, para entender algumas coisas na nossa vida que nós firmamos no nosso próprio conhecimento e esquecemos de buscar a Deus, a verdadeira direção, aquilo que Deus quer falar aos nossos corações para esse tempo. O que Deus quer de nós nesse tempo? O que Deus, porque senão a gente não precisaria mais orar, a gente não precisaria. Deus é um Deus que Ele fala e continua falando. A prova disso é que Deus falou com Abraão assim: leva o teu filho Isaque e sacrifica o teu filho. Foi Deus quem falou isso. Mas quando ele chega no monte, Deus fala: não mata o menino mais. Ou seja, se ele não continua ouvindo Deus, ele mataria o menino. E foi Deus que falou. Mas não era para aquele tempo mais. Essa é a importância da gente ouvir a Deus e continuar ouvindo a Deus, continuar ouvindo aquilo que o Senhor tem nos dito. Isaías, no capítulo 6, não precisa colocar, mas todos conhecem. Eu estou trazendo pessoas que tiveram esse lugar de humilhação, de rendição a Deus. Isaías foi um pouco parecido com Jairo, mas Isaías é alguém também, um profeta, alguém que conhecia a palavra de Deus. E Isaías, até ali no capítulo 6, se você ler, você vai ver ele falando várias vezes: ai de ti, ai de você. E no capítulo 6, a palavra diz que ele vê o Senhor, ele vê a glória de Deus. E aí ele não olha para mais ninguém, Isaías olha só para ele mesmo. Sabe, eu sempre falo isso e eu uso isso para mim, para a minha vida. Quando eu estou vendo muito erro, muito defeito na vida das pessoas, eu vejo que eu estou meio afastado de Deus. Porque quanto mais próximo de Deus eu estiver, eu vou ver mais erros em mim do que nas pessoas. Então Isaías, e eu falo para você, esse é um bom termômetro para você. Eu ia falar metrônomo, é o que a gente usa aqui. É um bom termômetro para você saber como que está a sua vida com Deus. Porque Isaías, quando ele viu a glória de Deus ali,
ele falou assim: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Ou seja, Isaías, antes do capítulo 6, Isaías se sentia apto a ser enviado por Deus, ele se sentia o cara. Mas no capítulo 6, quando ele não se sente, e agora ele se humilha, ele se rende, aí sim ele é enviado por Deus. Ou seja, é Deus falando assim: agora sim. Agora você entrou nesse lugar onde eu queria que você entrasse, esse lugar onde o apóstolo Paulo vai chamar de graça. O apóstolo Paulo, a última frase que a Marcela falou quando ela estava aqui em cima foi assim: para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo falou isso. Ele falou assim que por 3 vezes ele orou a Deus para que tirasse um espinho na carne. Toda vez que a Bíblia fala 3 vezes, na verdade não são 3 vezes, 1, 2, 3. São muitas vezes. Então, por muitas vezes ele orou, pediu a Deus que livrasse ele daquilo, que tirasse ele daquilo. E aí Deus fala para ele assim: não, a minha graça te basta. Eu dei para vocês essa base para a gente falar um pouco sobre isso. Você que está aqui nessa noite, você que sabe que você tem seus problemas, que você tem seus dilemas, e muitas vezes você se acha incapaz, imperfeito para ser usado por Deus, eu quero te dizer que Deus pode te usar, eu quero te dizer que Deus pode te curar, eu quero te dizer que Deus pode te libertar, eu quero dizer que Deus pode ressuscitar aquilo que não parece, mas realmente está morto na sua vida. O Senhor, Ele pode ressuscitar. E eu quero dizer para você também que existem algumas coisas que a gente está orando para que aquilo saia da nossa vida, e eu quero dizer para você que talvez não vai sair, você vai morrer com isso. Porque o apóstolo Paulo, ele pediu a Deus, e Deus falou para ele assim: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Ou seja, se às vezes alguns gatilhos que você tem, algumas imperfeições que você tem, se é isso que te leva para próximo de Deus, Ele não vai tirar. E eu vou te falar que eu tenho os meus. Eu tenho os meus. Eu sei exatamente algumas coisas que tipo, eu tropeço naquilo. Eu tropeço naquilo e é aquilo que me faz ir buscar a Deus. E se eu vencesse aquilo, eu estava tranquilo. Eu não acho que eu buscaria a Deus com tanta intensidade. Existem motivos, existem coisas que me fazem levantar e ir para o monte. Porque eu sei que eu preciso. E se eu não tivesse aquelas coisas, talvez eu não iria. E eu digo que essas coisas Deus tem me falado. Existem coisas que eu não vou tirar de você. Isso vai morrer com você. Porque é exatamente isso aí que te mantém perto de mim. A minha graça te basta. A minha graça te basta. A cura, ela é um lugar onde eu acredito que Naamã, quando a menina disse para ele, para a esposa dele, e a esposa dele falou para ele: a menina disse que tem um profeta, se você for até lá, você vai ser curado. Naamã, ele tomou a decisão de ir, não sei quanto tempo, mas ele tomou a decisão de ir. Eu acredito que quando Naamã decidiu a ir, a cura foi liberada na vida dele já. Ele já entrou num processo de cura. E eu quero dizer para você que não se frustre. Todos nós estamos num processo. O fato da gente estar aqui, o fato da gente estar buscando a Deus. Eu vejo pessoas que estão assim, firmes com Deus aqui na igreja, vindo nos cultos. Ninguém faz isso à toa. 3x3, a pessoa está buscando. Ninguém faz isso à toa, mas você tem as suas imperfeições. E não se preocupe com isso, continue firme com Deus, você está num processo. Talvez Naamã, se alguém conversasse com ele, olha os processos, Naamã, isso não aconteceu em um dia não, que a menina falou, ele saiu, foi lá, resolveu tudo, voltou limpinho para casa. Não, isso não aconteceu num dia, era viagens. Agora imagina no meio do caminho, você encontrou com um cara que ainda era leproso, mas que estava decidido a buscar a cura. Mas se você fosse conversar com ele, ele era um cara leproso. E você ia ter esse poder agora de ou incentivá-lo a continuar firme, indo buscar a cura, ou dizer: você decidiu, mas você é leproso, você continua leproso. Você continua leproso. E é verdade, ele continuava leproso, mas ele estava indo atrás.
Agora ele chega lá e ele bate no orgulho dele, ele bate no orgulho. Eliseu nem recebe ele, fala para ele assim, vai lá mergulhar, ele não vai. Agora imagina alguém que encontrou com Naamã nessa situação, nesse dia agora. Naamã era quem? Era um cara leproso, mas um cara que estava buscando, um cara que estava tentando, um cara que estava firme ali, buscando, tentando ouvir, tentando entender. Ele estava batendo no seu orgulho, batendo nas suas fraquezas, mas ele estava buscando. E nós, todo o tempo, estamos rodeados de pessoas, nós somos essas pessoas, que temos esse poder de ou incentivar as pessoas, ou fazê-las desistir, dizer assim, você está na igreja, mas a sua conduta não se diz com a conduta de um cristão. E é verdade. Eu tenho coisas na minha vida que não condiz com a vida de um cristão. Eu tenho. Às vezes, e como eu disse, são exatamente essas coisas que eu acredito que talvez eu vou morrer com elas. Porque são essas coisas que me fazem ir para próximo de Deus. É tipo eu ter um problema com o Wesley, ter dificuldade de perdoar ele, de resolver aquilo. E eu vejo que as coisas na minha vida talvez não estão andando por causa daquilo, e eu precisar ir para Deus e falar assim, e se eu tivesse essa facilidade, se eu fosse de boa, talvez eu não precisaria estar tão próximo de Deus, estar tão buscando a Deus. Então todos nós temos essas coisas, todos nós temos os nossos problemas, e isso diz muito do que aconteceu conosco. Como eu disse, comecei a mensagem, aquela dentista, ela falou de uma forma assim para Giovana que eu vi que ela carrega algo. Ela não está resolvida. O caso dela, ela não está resolvida, eu tenho certeza. Ela mudou o semblante quando ela falou daquilo, ela falou de pai. Incomodou ela de uma certa forma ver eu e a Giovana. E sabe, alguns aqui conhecem o meu testemunho a respeito dessa, por isso que me pegou essa questão de pai aí, de ter ido no dentista e tal, e ela ter falado isso aí, porque sempre Deus me coloca nessas situações. Olha, aquilo que você venceu vai ser o seu ministério, vai ser aquilo que Deus vai colocar pessoas para que você possa ser luz na vida delas, porque você sabe exatamente o caminho das pedras, você sabe, você passou ali. Então tudo que você está vivendo hoje, eu sei que está cheio de gente aqui com BO. Tudo que você está vivendo hoje, você está num processo, e acredite, um dia isso vai ser o seu ministério. Um dia você vai poder ter propriedade para falar para as pessoas assim, ó, é isso aí mesmo. Eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está passando. Você não pode nunca falar para alguém que cresceu sem pai como que é se você cresceu com pai. Você não sabe. Você sabe porque você viu no chat GPT. Você não sentiu na pele. Você não sabe o que é. Você não sabe o que é alguém que perdeu um filho. Eu não sei, eu nunca perdi um filho. Então eu não sei o que é, mas tem gente que sabe. E Deus vai sempre nos colocar perto das pessoas que a gente, com problemas que a gente já venceu, que a gente já passou por aquilo, porque Deus espera de verdade que a gente seja luz na vida daquelas pessoas. Deus, eu não acredito no reino dos céus, que existe coincidência, eu acredito em propósitos. Eu acredito em propósito. E como eu disse, uma vez eu tive uma experiência muito forte com isso, que foi, a gente tinha um culto no lar, numa cidade lá em Stoughton, e a gente começou a reunir na casa de uns irmãos, e um dia, tinha um irmão lá que ele nunca ia no culto, e ele ficava só bebendo lá em cima, e a menininha dele descia, e aí eu levava violão e tal, e aí um dia, do nada, essa menininha chegou perto de mim assim, ela falou pra mim assim, eu queria que meu pai fosse igual a você. Nossa, quando ela falou aquilo, eu falei assim, não, seu pai é um cara bom demais e tal, fui falando aquilo, mas assim, eu também, porque eu comecei a chorar, porque aquilo ali mexeu comigo tão forte, porque o meu maior dilema, o meu maior problema na minha vida, era achar que eu nunca poderia ser um pai. Essa semana a gente compartilhou sobre isso, numa reunião que a gente teve aí, mas o Vinícius estava ali, a gente conversou sobre isso, e eu disse assim, cara, o meu maior medo era de não conseguir ser pai. Quando a Simone falou que estava grávida, veio assim um medo em mim, eu falei, como que vai ser isso? Porque eu cresci sem pai. Então eu não tinha aquela referência
de como ser um pai. E aí entra o que eu estou te falando. Não é exatamente o que você sabe, mas é a minha graça te basta. É Deus é quem faz. Deus pode mudar situações, Deus pode curar, Deus pode restaurar. Eu quero compartilhar com vocês algo. Eu tenho um pouco assim de dificuldade às vezes de falar isso, porque quando eu falo, dá a impressão que você tá entrando num lugar de vitimismo, mas não é. Quando você fala de um assunto sem problemas, é porque você já venceu aquilo, você passou por aquilo. Então eu falo para que edifique a vida das pessoas, porque eu sei que muitas pessoas vivem isso. E caso você não esteja vivendo, mas você conheça alguém que esteja vivendo, que você tenha uma palavra, que você saiba o que dizer para a pessoa e onde direcionar a pessoa. Irmãos, Jesus, Ele pode restaurar a nossa vida. Jesus, Ele pode restaurar todas as áreas da nossa vida. Jesus, Ele cura de verdade. Jesus liberta de verdade. Jesus liberta, Jesus salva. Jesus, Ele é o nosso provedor em todas as áreas. Às vezes a gente fala de provisão, a gente pensa em dinheiro. Não, Jesus, Ele é o provedor em todas as áreas. Ele cuida das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Ele restaura aquilo que está quebrado. E Ele nos dá a oportunidade de você dizer para Satanás assim: até aqui você reinou, daqui para frente não. Porque até aqui você não teve o poder da decisão. Foram o que pessoas decidiram, o que pessoas fizeram. Mas o que você faz com o que as pessoas fizeram com você? Você tem esse poder daqui para frente. Vocês que são jovens, eu digo para vocês, Deus, Ele pode transformar a vida de vocês. Ele pode dar uma direção e te colocar exatamente no caminho, no lugar. Jesus, Ele não esperou você nascer para criar um plano para você. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele já tem um plano para nós. E qual é o nosso desafio? É estar nesse lugar, no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus. Esse é o nosso maior desafio. É você conseguir entrar e você andar nesse lugar. E como eu disse, essa questão de pai, de gatilhos que a gente tem, e que talvez você vai morrer com eles, porque se for isso que te aproxima de Deus, Ele não vai tirar de você. O apóstolo Paulo deixa isso na Bíblia. Em 1991, eu falo isso, que foi o ano assim, que para minha mãe deve ter sido o ano mais difícil da vida dela. A minha mãe, ela teve relação com um homem, engravidou, um homem casado. Esse homem não assumiu, e ela, segundo ela, descobriu que ele era casado só depois e tal. Enfim, isso não importa, mas o fato que ele não assumiu. E a minha família, muito rígida, não aceitou aquela gravidez. Minha mãe teve que sair de casa. E a minha mãe foi trabalhar numa casa como empregada doméstica, mas o pessoal da casa falou assim: olha, tudo bem você ficar aqui, passar a gestação, mas quando esse menino nascer, você não vai poder ficar aqui. E a minha mãe deixando aquilo ali acontecer, para ver o que ia dar. E até que chegou o dia, eu nasci, ela foi para o hospital, eu nasci, parto normal, tudo certinho, não havia razão para ela ficar no hospital, ela teve que sair do hospital. E ela não tinha para onde ir. E aí a minha mãe, ela vai e senta na calçada, na porta do hospital, comigo ali enrolado, sem saber o que fazer. E aí passa uma senhora e fala, né, que esse menininho e tal, e aí a minha mãe fala assim: não, na verdade a gente não tem para onde ir. E aí essa mulher fala: mora eu e meu filho, vou conversar com ele, e dá tudo certo. Enfim, ela nos acolhe, leva a gente para a casa dela. E depois essa mulher, ela faz esse processo que a filha de Naamã fez, que a menina da casa de Naamã fez. Ela intercede, ela consegue convencer minha avó para nos receber. A minha avó diz que recebe eu, mas não receberia minha mãe e tal. E aí, enfim, eu fui criado com a minha avó, longe da minha mãe, tendo muito pouco contato com a minha mãe. E eu cresci com isso, sabe? Sem pai, sem mãe, e assim, aquela coisa foi me machucando. Eu sempre muito inseguro, sempre querendo me proteger muito medo de me machucar. Até que um dia, na minha família ninguém era cristão, até que um dia, aqui na América já,
eu encontrei Jesus. E eu falo para vocês que nesse encontro com Jesus, eu descobri que Deus, Ele é o meu Pai. Deus, Ele é o meu Pai. Eu posso ter sido órfão de um pai biológico, eu posso ter sido criado sem a referência masculina ali de um pai, mas eu sempre tive um pai que cuidou de mim. Eu sempre tive Deus como meu pai. Até que chegou um dia, mas eu vim para aqui, fiquei vivendo a minha vida, e eu tinha isso. Acho que a minha mãe devia ter feito mais, acho que minha mãe devia ter lutado mais por mim, eu tinha isso no meu coração. Até que um dia, num aniversário meu, aí a gente conversando, a minha mãe me ligou e a gente conversando, aí eu falei para ela assim, falei, mãe, quero te falar uma coisa, tá tudo bem. E aí ela, não, meu filho, mas tá... Eu falei, não, tá tudo bem. Aí ela quis entender o assunto, eu falei, não, tá tudo bem, olha só. Todo mundo sempre falou comigo, olhando pela minha situação. Não, deve ser ruim, né? Ter sido assim, não, deve ter sido ruim. Mas ninguém nunca falou de você. E você? Não deve ter sido fácil para você estar ali naquela situação. E você, em momento algum, você desistiu de mim. Você não me deu para os outros, você não me abortou, você não fez nada, você não desistiu de mim. Então, tá tudo certo. A escolha que você tinha era aquela. Eu acredito que você fez o que deu para fazer. E hoje, a gente está bem tranquilo sobre isso, eu e a minha mãe, a gente tem, né, isso ficou bem claro. E eu resolvi isso dentro de mim. E eu quero dizer para você que você só vai conseguir resolver essas coisas quando você tiver esse encontro com Deus, essa intimidade, esse lugar de intimidade com Jesus, onde você não precisa ter reservas, onde você pode dizer assim, eu não sou mais escravo do medo. É a música que o Grêmio está tocando. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. É isso aí. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Foi isso que Paulo pediu a Jesus. Ele falou assim, tira isso de mim. Tira isso de mim, tira isso de mim. Tira isso que me aflige, eu não quero viver com isso. Tira isso de mim. E aí Jesus fala assim, não, a minha graça te basta. O que é a graça de Deus? Sabe, eu falo o que Paulo falou, o que Isaías falou. Porque Isaías, quando ele estava naquele lugar, onde ele assumiu que ele tinha os lábios impuros, e ainda assim Deus disse que ele seria o enviado. Isaías estava dizendo, como eu digo para muitos, se para ser usado por Deus precisa ter uma imperfeição, eis-me aqui. Eu sou esse cara. Rendição é isso, surrender é isso, rendição é isso. É você assumir as suas mazelas. Eu sou sim. Eu tenho altas coisas que eu preciso resolver em mim. Eu tenho dificuldade em perdoar. Quando me machucam, dói muito. Tem muita dificuldade. Eu perdoo, mas eu não consigo conviver mais. Eu não consigo baixar a guarda mais. Eu tenho essa dificuldade. Essa semana eu falei com o pastor. A gente conversou sobre um assunto. Eu falei assim, pastor, eu vejo o senhor pregando, falando sobre ser aprovado e reprovado. Eu sou reprovado em muita coisa, pastor, que o senhor fala ali. Eu sou. Eu sei quanta coisa eu preciso mudar, eu sei quanta coisa eu preciso melhorar. Mas eu sou filho de Deus. E a graça dele me basta. Se for por merecimento, pode tirar tudo de mim. Eu não mereço mesmo não. Mas se é pela graça de Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eis-me aqui para liderar o louvor enquanto eu estiver aí. Eis-me aqui para fazer aquilo que Deus colocou no meu
coração. Eis-me aqui. Se para servir a Deus, se para usufruir da graça de Deus é necessário que você não seja perfeito, eis-me aqui. Eu sou imperfeito. Eu preciso da graça. Eu preciso da graça de Deus. Eu não sei quem precisa, mas eu preciso. Eu preciso da graça de Deus. Eu preciso todos os dias da misericórdia de Deus sobre a minha vida. Eu preciso da misericórdia de Deus, porque a palavra diz que essa é a razão de não ser consumido. Eu preciso. Se for por merecimento, nem na igreja eu estava. Outro dia uma pessoa falou para mim: a sua conduta não condiz com a conduta de um cristão. Eu falei: é verdade. Tem muita coisa mesmo que não conduz, porque Jesus perdoa fácil. Eu não perdoo fácil. Eu não perdoo fácil. Eu tenho dificuldade, sim. Eu tenho dificuldade. Então, se isso é ser parecido com Cristo, eu preciso resolver mesmo. Então, essa noite nós estamos aqui para dizer: esse lugar, esse surrender, esse lugar de rendição. Eu quero dizer para você que também tem alguma coisa na sua vida que você acha que você precisa se render, que você acha que você precisa de cura, que você acha que você precisa da graça de Deus. Eu queria que você ficasse de pé, todos vocês. Eu queria que você desse um passo aqui à frente para a gente orar junto, para a gente buscar a Deus junto, para a gente se render diante de Deus juntos, entendendo que nós precisamos. Nós precisamos, Senhor, nós precisamos de Ti, precisamos da Sua graça.